Se você for dono de um Toyota Ratz da primeira geração ou até um bom observador, já deve ter percebido que a maior parte dos Toyota Ratz, okay, na porta do porta-malas tem alguma almogadela, okay? Geralmente tem algum sinal de colisão ou de alguma pequena batida. Nunca está 100% perfeita. Fora os ratos que acabam de chegar, que só tem alguns dias, ou tem donos assim muito zelosos, esse ainda tem a porta íntegra, mas a maior parte deles já tem ali alguma marquinha de alguma retaguarda assim mal calculada, ou por aí vai. Mas por que acontece aquilo, ok? Vamos conversar um bocadinho a fundo sobre isto, ok? Sejam todos muito bem-vindos ao Moçambicano no YouTube comigo, Mauro. É um prazer ter-vos desse lado e de novo todos os dias aqui no nosso canal. Família, para entendermos melhor isto, temos que entender qual é o segmento do Toyota Ratz, okay? O que a Toyota fez com o Ratz? Quando a Toyota criou o Ratz, estava a fazer um carro para estar em que segmento? Estava a fazer um carro para ter quais aplicações, ok? O Toyota Ratz da primeira geração é um multipropósito, é um MPV, então é um carro de utilização mista, significa que pode levar passageiros e eventualmente pode levar mercadorias, okay? Ele tem uma capacidade de passageiros de 5 pessoas, carga útil é o que? A capacidade que o carro tem em quilos, ok? De cerca de 500 quilos, muito próximo disso, então estamos a falar de meia tonelada. Significa que podemos converter as 5 pessoas que entram naquele carro em mais ou menos 400, 500 quilos de coisas dentro do carro. De tal maneira que os bancos traseiros têm uma facilidade incrível de serem deslocados. Aquele carro pode levar 5 pessoas, como também pode levar mercadorias com peso equivalente a mais ou menos meia tonelada, sem infringir o que as capacidades máximas que o fabricante estipulou para aquele carro. Então é muito comum vermos aquele carro a carregar mercadorias, ok? É muito comum ser um carro de entrega. Se olharmos bem a porta traseira do Toyota Ratz, ela vai muito até lá embaixo. Para quem for dono de um Toyota Ratz ou já tiver visto alguém a carregar ou a descarregar alguma mercadoria, sacolas de supermercado, já deve ter percebido que é muito simples colocar estas coisas dentro de um Toyota Ratz. Por quê? Porque a tampa vai até muito para baixo. Nós não precisamos fazer esforço. Muitas das vezes o que acontece? O porta-malas dos carros está a um nível um pouco mais alto do que o nível da nossa cintura, por exemplo, ou temos que fazer algum movimento que é de baixo para cima para efetivamente conseguirmos colocar as coisas dentro do porta-malas em outros carros. Mas no Toyota Ratz é tão simples, a gente só carrega um bocadinho, já estamos no nível, ok, do porta-malas do carro. É muito simples meter coisas pesadas e tirar coisas pesadas, porque a Toyota pegou naquele projeto e tentou fazer um carro, ok, que pudesse atender pessoas, mas também pudesse atender algumas necessidades de deslocamento de mercadorias urbanas, ok? Então ele, podemos considerar, é um mini MPV, okay? É um carro que foi feito justamente para levar pessoas ou para fazer trabalhos dentro da cidade. Com aquela solução de fazer uma porta até lá embaixo, acabou criando um problema, porque nos outros carros, no final da porta do porta-malas, começa alguma coisa que chama-se para-choque. Se formos a recuar assim um pouco mais, há uns 20, 40 anos mais ou menos lá atrás, os para-choques, como o nome já dizia, para-choque, era uma peça muito dura, era uma coisa que a gente colidia contra outras coisas e simplesmente aquilo não amolgava, aquilo ficava intacto, era uma coisa dura na altura. Só que desta forma, o que acontece? Foi se percebendo que quanto mais duro for alguma região de um carro, em caso de colisões ou até de pequenas colisões, os riscos ou os danos são superiores a outras partes do carro que são invisíveis, como chassis, como as longarinas, ok? O monobloco. Então, aquela porta está ali a substituir o para-choque dos carros modernos. Os para-choques dos carros modernos são coisas muito sensíveis, são coisas que a gente colide numa coisa que não tem nada a ver, até ele pode até partir-se, mas ele foi feito justamente para partir-se, para preservar outras coisas. Então, imagina só se aquela tampa que é o para-choque do carro fosse dura.
naquelas colisões que vocês dobram aquela porta, provavelmente aquela porta nem ia dobrar-se naquelas pequenas, nas mesmas colisões, iriam partir até o vidro traseiro, ou podiam até empenar o monobloco. Então, o fabricante não tinha como dar com uma mão sem receber com outra. Então, uma moeda, temos que fazer uma troca aqui. Vamos fazer um carro que tenha facilidades de meter mercadoria, vamos fazer um carro multipropósito, mas em contrapartida, em pequenas colisões, a porta vai amolgar. Só que amolgar aquela porta ainda é mais barato fazer um trabalho de reparo da porta, ou até de comprar uma nova porta, do que necessariamente ter que trocar o monobloco, porque a porta que deveria absorver aqueles pequenos impactos, em vez de absorver, ele está a transferir isso aí para a estrutura de todo o carro. Então, aquela porta realmente não tinha outra forma. Aconteceria a mesma coisa se fosse um para-choque normal de um carro. Aquela mesma intensidade de colisão, podíamos rachar o para-choque traseiro, podíamos dobrar ou teríamos que ir fibrar, seria mais ou menos a mesma coisa. Sem contar que em maior parte dos mercados que aquele carro está disponível, tem uma adaptação que costumam fazer, que é de colocar uma rampa de acesso para cadeirantes, ok? Como ele é um carro de teto muito alto, ok? Aquelas pessoas que precisam de atenção especial, principalmente para deslocar-se, eles deslocam-se nas cadeiras de rodas, ok? É muito possível colocar uma rampa de apoio, então as pessoas já conseguem subir ou entrar para o carro nas cadeiras de rodas, não precisam de alguém para lhes tirar da cadeira de rodas, colocar no banco, colocar o cinto de segurança. Quando chegamos ao destino, tirar a pessoa, colocar na cadeira e continuar a deslocar-se. A maior parte das vezes, aquele carro pode ser adaptado, então a pessoa já consegue entrar ela toda, ok? Dentro da sua cadeira. Claro que tem adaptações lá no porta-malas para colocar o cinto na cadeira para a pessoa viajar seguro, mas sem necessariamente ser necessário tirar a pessoa da cadeira de rodas, colocar no banco e fazer um movimento inverso quando chegarem ao destino. Então, é um carro que tem muitas vantagens de acessibilidade, não restam dúvidas. O porém é a tampa do porta-malas que vira também o para-choque do carro, porque não tinham outro sítio para colocar o para-choque. Para aquela tampa ir até lá embaixo, não teria mais outro sítio para colocar um para-choque naquele carro. Então, a tampa do porta-malas é o para-choque, é o responsável por absorver aqueles pequenos impactos que poderiam ser transferidos para a estrutura toda do carro. Então, é preferível reparar a tampa do porta-malas, trocar a tampa do porta-malas, do que necessariamente a cada batida ter que trocar o monobloco ou dar perda total do carro, porque a estrutura teve que ficar com a maior parte até das colisões. Então, é mais ou menos isto que acontece. Não tem outra forma, ok? Senão, ao fazer uma retaguarda, calcular bem a distância do que está atrás, ao fechar aquela tampa, porque algumas vezes até só por fechar a tampa com força demais, aquilo acaba dobrando. Mas foi feito justamente isso, para dobrar, para poupar, ok? A estrutura do carro de coisas piores, ok? A Toyota queria fazer um carro versátil. O carro versátil está ali, nós só precisamos cuidar, ok? Tem donos que são muito zelosos, que ficam com o carro 2, 3 anos e nunca dobraram aquela tampa. Só precisamos ter cuidado ao fechar a tampa, ter cuidado ao fazermos retaguarda. Por uma parte das vezes nem são colisões de um carro que foi por trás e foi colidir contra o nosso carro. Se for um carro que foi por trás e colidir com o nosso carro, acredito que qualquer carro pode passar por este problema de vir alguém por trás nos bater. Geralmente são retaguardas que a gente faz mal calculadas, que acabam dobrando aquela tampa. É a forma como nós fechamos aquela tampa que acaba amolgando aquela tampa. Então tudo isso tem a ver com zelo, ok? Estamos juntos, família. Aquele abraço.